Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos. Muito bom estar aqui com você. Também cumprimento você que nos encontrou nesse link de internet. Quero te dizer que nada é por acaso, as coisas elas parecem que há um acaso, mas não há acaso. O que nós conhecemos é a vontade, a boa vontade do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, irmãs. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa confiança que temos nele. Confiança essa que muitas vezes nós, não sei, a gente às vezes dá uma desanimada, né? Dá aquela, é feito uma senoide, uma cossenoide, né? Vai de -1 a 1, aí passa, aí vem aquela coisa, né? Aquele negócio bem... Às vezes a gente está nos píncaros da glória, numa felicidade, numa alegria. Às vezes a gente está numa fossa abissal que dá dó, né? E é muito curioso quando o Senhor, através do seu Espírito, Ele dá menções do seu movimento, né? Eu não comecei com o Felipe sobre o que eu ia pregar. Eu não disse para ele. Mas é incrível como ele separou as canções. Parece que eu ia dizer para ele, ó, separa essa e essa. E eu não disse isso para ele, mas ele separou. Abra comigo Salmo 23. Eu não vou ler o Salmo todo, apenas o verso 4. E eu quero conversar com você sobre isso. Salmo 23, verso 4, as meninas estão nos ajudando aqui. Ô Senhor, como Tu és bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua ministração, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos conduz. Obrigado, Senhor, pelo Teu movimento. Obrigado, Senhor, por tantas vezes o Senhor literalmente estender a mão e caminhar conosco. Muitas vezes o Senhor andar ao nosso lado, nos dando alento, nos compreendendo, nos acolhendo, nos abraçando. Obrigado, Pai. E assim como o salmista, nós também dizemos que sim, Senhor, Tu és aquele em quem temos confiança. Por isso, nos ensina através da Tua palavra, nessa ministração. Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir em nós e através de nós. Por isso, nós nos colocamos à Tua disposição. Então, ser com cada um, cada uma, na medida em que possamos suportar. Em Teu nome, Jesus, que Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, há uma questão quando nós falamos sobre salmos, que cada um tem o seu salmo especial, tem o seu salmo, parece que de estimação, né? Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um talvez diga um salmo diferente, né? Alguns gostam muito, por exemplo, do Salmo 23. Você já deve ter entrado em alguns comércios, alguns lugares onde a Bíblia sempre está aberta, né? Ou ela está aberta no Salmo 23, ou está aberta no Salmo... Está até amarelado. Porque são salmos que parece, irmãos e irmãs, que o Senhor, Ele escreveu para mim e para você, para aqueles momentos que, sabe, de aperto e de aflição. Quantas vezes eu, assim como você também deve ter vivido essa experiência, abre o texto e parece que aquele texto foi feito para você, naquele momento, naquele instante, para aquela situação, para aquela circunstância. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs. Assim como, e aqui eu quero fazer uma lembrança aqui, para que você, antes, vai ter o momento da oração, claro, mas a irmã Adrianinha, do Danilo, né, ela fez uma operação ontem, né, ela
estava com um problema e fez uma operação. Até então parece que a operação ela fluiu bem. E eu fico imaginando, ela deve ter aberto os Salmos e deve ter lido e deve ter pensado, Senhor. Ou então eu fico imaginando o seu Ferraz com os problemas que ele anda no dia a dia e tudo aquilo acontecendo na vida dele. Quantas vezes ele deve ter aberto um salmo e deve ter dito, Senhor, é para mim, aqui e agora. Irmãos e irmãs, o salmista, ele não somente nas palavras de Davi, mas claro, você deve saber, os salmos todos, eles não foram todos compostos por Davi. Há muitos salmos que não foram compostos por Davi, mas este é um salmo de Davi. E os salmos, eles têm, parece que esse movimento do Espírito, falando com a gente, numa linguagem bem simples, no sossego, na tranquilidade, falando exatamente aquilo que eu e você precisamos ouvir naquele momento. Quando eu olho para o Salmo 23 e eu vou explorar esse versículo 4, eu quero começar falando contigo sobre esse lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vale da sombra da morte, irmãos e irmãs, alguns dizem que era um lugar muito conhecido, um pedaço de uma estrada na Palestina, que era lugar de emboscada. Então o camarada sabia que se andasse por lá, com certeza poderia haver uma emboscada. Poderia haver, não que haveria. E andar por essas estradas sempre era um risco. Mas alguns outros, por exemplo, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o tradutor ele faz de outra maneira. Ele diz, olha, eu posso andar por um caminho, uma estrada que seria como se a morte, escuro como a morte, um caminho tenebroso. E esse caminho, ele me produz terror, porque eu não quero andar nele. Quem tem fobia, seja de altura, seja de lugares apertados, sabe do que eu estou falando. Camarada às vezes tem fobia de entrar num elevador. Aí ele entra no elevador onde mal cabe eu e o Giovanni, apertadinho. Aí vamos lá para o 5º andar. No 1º, 2º ele dá aquela parada e o pânico. É disso que eu estou falando. Ou então aquelas pessoas que precisam fazer aquele exame naquele, é tomógrafo que fala? Que ele entra naquele túnel, é um negocinho que, ressonância, obrigado. Gente, para quem tem claustrofobia, só de pensar, ou então a altura, você fala para alguém, escuta, você troca a lâmpada para mim, quando o camarada está no 3º degrau, fala, cara, não aguento, não consigo. Ou então, você vai para um lugar bem alto, numa estrada tal, olha lá, olha que paisagem bonita, a pessoa mal consegue olhar para a janela do lado de fora, porque dá fobia. Irmãos e irmãs, andar por lugares sombrios nos remetem às nossas fobias, aos nossos medos mais profundos. E muitas vezes, eu diria para você, na maioria das vezes, são medos que eles não se justificariam. Porque nós ansiamos coisas que ainda não aconteceram, mas espera. Eu preciso dizer para você e explorar contigo duas coisas. Aqui eu posso dizer, ainda que eu ande pelo vale, ou seja, um caminho que eu quis trilhar. Ou então um caminho que eu não quis trilhar. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós nos colocamos em caminhos, nós com os nossos pés, com a força do nosso querer, nós nos colocamos em situações de risco. Nós nos colocamos em situações em que o medo vai vir, porque nós escolhemos trilhar aquele caminho. Quantas e quantas vezes, irmão e irmã, nós somos aquelas que ignoram os perigos
É aquela história de mãe, né? Coisa de mãe. A gente, quando é mais velho, a gente olha para trás e vê quanta bobagem a gente fez no passado, e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, era para eu ter morrido Por que eu não morri? Morreu porque Deus guarda os loucos, bêbados e as crianças, né? Como dizem no... Mas na verdade, nós, ao longo da vida, nós nos colocamos em situações de risco. Por quê? E para isso eu quero que você abra comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Abre comigo em Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio 11, verso 6. O texto diz: guardai-vos. Deuteronômio, desculpa, eu falei errado, Estela. Não. Não, é isso mesmo, Deuteronômio 11, 16, desculpa. É que eu li outra coisa ali. Guardai-vos para que o seu coração, o vosso coração, não se engane. Irmãos e irmãs, a Bíblia já diz que o meu coração, o teu coração, ele pode se enganar. É mais ou menos uma coisa que está também muito presente no texto de Números, não precisa abrir não, mas Números no capítulo 15, a partir do verso 37, você vai encontrar um trecho lá, olha, coloca sinaleiras na tua roupa, para que você se lembre dos mandamentos, para que você não se deixe desviar pelos desejos dos teus olhos e do teu coração. Querido, querida, muitas vezes os nossos desejos, eles fazem com que a gente almeje coisas que nos levarão a lugares perigosos. E aí, quando nós estivermos naqueles lugares perigosos que nós quisemos nos colocar lá, esse salmo também vale. Porque mesmo nas nossas bobagens, o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele. Não significa que Ele está concordando com as nossas bobagens, mas significa que Ele é aquele que está sempre pronto a nos olhar e nos trazer de volta. Então, quando eu falo um caminho de morte, é um caminho que eu posso ter me colocado nele. Por isso a gente precisa tomar cuidado com aqueles nossos projetos, sonhos, que muitas vezes nós não submetemos ao crivo, ao escrutínio do Senhor, para que Ele diga para nós, é isso, não é isso, dá um joinha ou dá um dislike. É mais ou menos isso, porque eu poderia fazer isso com o Senhor também, eu faço isso todo dia, né? Eu dou o like ou dislike, Senhor, dá um like ou dislike aqui para essa minha ideia, porque diz a palavra que o coração do homem, da mulher, é enganoso, desesperadamente corrupto. Numa dessa, eu estou achando que eu estou abafando, e na verdade eu estou caminhando para a penumbra, para o vale da sombra da morte, lugares que eu quis pôr o pé, lugares que eu quis ir. Mas existem também, irmãos e irmãs, aqueles lugares que eu não quis estar, coisas que muitas vezes, por conta de circunstâncias, de terceiros, pessoas ao nosso redor, muitas coisas acontecem na vida, e aí de repente eu me vejo numa situação que eu não gostaria de estar. É mais ou menos, abra comigo, Salmo 46, verso 1, Salmo 46, 1, o texto diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente porque se há dia bom, há dia mau, há dia bom, há dia de tribulação, assim como em Efésios 6:13. Efésios 6:13, Paulo mencionando, dando uma explanação para aquela igreja, ele está dizendo, olha, a armadura serve para um monte de coisas, inclusive para que possais resistir no dia mau. Irmãos e irmãs,
Se alguém disse para você que viver em Cristo ou viver no Evangelho é um mar de rosas e você não vai ter problema, isso não é Evangelho, porque a palavra não diz isso, pelo contrário. Ela diz que sim, haverá o dia de tribulação. Ela diz que sim, haverá o dia mau. É como, muito curioso, eu não comentei com a Arles, mas ela leu algo que eu leria em Jó. Jó, ele foi posto numa situação que eu diria para você, foi ele que quis? Não. Capítulo 1, capítulo 2 de Jó você vai encontrar, parece que a conjuntura espiritual fez com que Jó ele fosse colocado numa situação. E é interessante que quando vem a primeira leva de desgraças sobre Jó, o texto diz que Jó rasga as suas vestes, rapa a sua cabeça, se veste com pano de saco e cinza e adorou. E diz mais: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós entendemos isso, e olha, é o mesmo Jó, que no capítulo 42 disse: eu julgava te conhecia só por ouvir falar, mas hoje os meus olhos, eles te veem. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, eu e você somos colocados em circunstâncias absolutamente fora do nosso controle. É o lugar, o vale da sombra da morte, que eu não queria estar, mas a palavra diz: Ele está comigo. Veja o texto, Salmo 23, verso 4: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Querido, querida, não se iluda. O Senhor é aquele que está contigo, mesmo quando você não está sentindo a presença dEle. Eu posso vir ao culto, adorar com os meninos, adorar com a comunidade, eu posso arrepiar os cabelos da minha cabeça, eu posso sentir calafrios, eu posso ter o meu êxtase gostoso, mas a partir de segunda-feira, quando eu não estou nessa ambientação, não estou sentindo nada disso, o Senhor também é aquele que estará comigo, estará com você. A palavra diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, todos que nele habitam. Então Ele está presente, Ele sabe, conhece o teu caminhar. É como em outro salmo diz, é maravilhoso demais. Eu era substância informe ainda dentro da barriga da minha mãe, mas estava tudo ali entretecido, e ali ainda o Senhor já tinha escrito todos os meus dias. E aí, claro, me perdoem os presbiterianos, sobre isso a gente pode conversar outro dia. Não significa que você foi predestinado ou não, mas a gente conversa. Irmãos e irmãs, o Senhor é aquele que está conosco sempre. E esse salmo me ensina que eu e você precisamos desejar essa presença. Por quê? Porque quando eu desejo essa presença e essa presença está comigo, eu tenho convicção da presença dEle na minha vida, no meu dia a dia, no meu caminhar. As coisas, elas muito possivelmente, elas vão fluir com mais clareza, mesmo você estando no vale da sombra da morte. Você sabe que o negócio está ruim, mas porque você almeja, deseja demais a presença dEle, essa presença dá a você e a mim clareza no olhar. É como hoje pela manhã a irmã Leia, ela pregou para nós, Provérbios 1:7, o temor do Senhor, ele é o princípio do saber, é o princípio, eu vou colocar assim, da consciência, da convicção daquelas coisas que eu preciso compreender.
mas eu preciso temer ao Senhor. É mais ou menos, irmãos e irmãs, abra comigo, por favor, em Êxodo, no capítulo 33, no verso 15. Eu diria para Êxodo 33, 15, eu diria para você que Moisés era uma espécie de monumento, uma verdadeira catedral espiritual. Camarada que ao longo de 40 anos foi educado no melhor, na educação mais sofisticada do mundo conhecido. Camarada que conhecia tudo como ninguém, mas que tinha talvez um temperamento, como diz o texto, em algum momento que ele, quando vê um egípcio discutindo com um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. O texto fala que Moisés, ele temeu, né? Ele teve medo porque soube, né, que a pessoa soube, e agora? E aí a partir desse medo, o texto diz que Faraó soube que ele... E aqui eu quero fazer apenas um parênteses contigo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o nosso medo, ele é capaz de desatar nas regiões celestes coisas que a gente talvez não precisaria. Por isso a importância da confiança. É muito importante que a gente compreenda que para o judeu haviam duas palavras poderosíssimas com relação à fé e confiança. Uma palavra que é a palavra fé, é aquela palavra que, olha, eu confio que Deus é Pai, confio que Deus está me guardando, confio que Ele anda comigo, tá, isso é fé. Uma palavra hebraica que se diz lá é emuná. Agora, confiança é outra, é bitahon. É aquela coisa de que, olha, eu confio sim, mas eu acredito que o Senhor, Ele vai estar comigo, e na medida que eu for andando, Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o rio, Ele vai fazer com que eu consiga vencer isso, Ele vai andar comigo. E isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra é a mesma palavra, ela tem uma raiz, que é aquela raiz de certeza, é o batua. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na minha vida. Eu e você precisamos caminhar nessas duas dimensões. Não apenas acreditar que Deus, Ele está sobre todos, está em todos os lugares, mas Ele é aquele que caminha comigo e com você, naquilo que você põe a mão, porque senão não estaria na palavra. O que é que o Senhor diz a Moisés, e para Moisés dizer ao povo: onde pisares, a planta dos vossos pés vos tenho dado. Ou seja, onde vocês forem, eu estarei com vocês. Êxodo 33, 15 diz isso. Moisés, ele ansia essa presença. Se a tua presença não for, eu não vou, eu não quero ir. Irmãos e irmãs, e nesse sentido a gente precisa refletir algumas coisas. O desejo pela presença dEle tem que ser algo nutrido todos os dias da nossa vida. Não é à toa que isso é exercício, viu? É exercício. Não é à toa que os judeus até hoje, eles usam, eles chamam de Shema, que é uma oração que eles fazem todas as manhãs e ao entardecer, na viração do dia. Shema é aquela palavra, a primeira palavra que é o ouve, né? Deuteronômio 6, a partir do verso 4, ouve Israel. Esse ouve Israel, para eles é o Shema, Shema Israel. O Shema é algo que tipo, escuta, mas é para escutar e entrar mesmo esse negócio dentro de você, para que você compreenda. E não ouça e entra por um ouvido e sai por outro. Todos os dias eles fazem essa oração, ao levantar-se e na viração do dia, para que eles se lembrem de quem é o Senhor e que Ele os tirou da terra do Egito. Desejar a presença dEle, irmãos e irmãs, é algo que pode estar, esse exercício, é algo que pode estar na minha rotina, na tua rotina, todos os dias, assim como a gente coloca
o nosso despertador nesse celularzinho. A gente, às vezes, tem gente que coloca até para despertar para lembrar que tem que tomar água. Pede para ele despertar para te lembrar de parar 5 minutos. 5 é muito? 3 minutos. 3 é muito? 2 minutos. Que seja para ler o Salmo 23, para que ao longo do dia você saiba que o Senhor, Ele é o teu pastor, e de nada mais você precisa. É Ele que te faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que te leva para junto das águas de descanso. É Ele que te refrigera a alma. Sabe aquele dia que você está a ponto de surtar? Antes de surtar, abre o Salmo 23 e lê. E fala com Ele. Aí depois que você lê e falar com Ele, aí você decide se você vai surtar ou não. Eu acho que não. Uma outra coisa que quando eu falo sobre o Tu estás comigo, eu quero que você abra em 1 de Samuel, no capítulo 17, verso 45. 1 de Samuel 17, 45, as meninas estão me ajudando aqui na projeção. Eu preciso, irmãos e irmãs, fazer como Davi. Davi, ele quando está à beira de uma batalha importante, que dependia não somente a vida dele, Davi, mas dependia, vamos dizer assim, a legitimidade ou a boa fama do povo hebreu. O que ele faz? Ele não vem ele como Davi. Ele diz: olha, você vem com todo esse aparato de guerra, mas eu vou contra ti. Em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Irmãos e irmãs, muitas vezes nas nossas vidas profissionais, nós estamos fazendo coisas que aparentemente são coisas seculares. Mas o que Paulo nos ensina? Olha, tudo que você fizer, tudo que tiver a mão para fazer, você tem que fazer como ao Senhor, da melhor maneira que você conseguir fazer. É assim. E aí aquela tarefa que aparentemente é uma tarefa simples, ela se reveste de uma importância. Não é à toa que os grandes profissionais, eles são reconhecidos por esse esmero, por essa dedicação, porque eles conseguem fazer algo mais. E muitos deles, muita gente às vezes nem sabe, mas muitos deles são cristãos, são cristãs, dedicadas, que não se preocupam tanto em dizer que eu sou crente, porque não precisa dizer. O seu testemunho diário diz por ele. Façamos como Davi, irmãos e irmãs, na tua caminhada profissional, no teu dia a dia, seja na escola, na vizinhança, em família. Se você tem algo muito importante para enfrentar, para derrotar, pense na fala de Davi. Não vá apenas com o teu aparato de guerra, vá com a ajuda que o Senhor é capaz de te dar. Amém? Mas ainda há uma terceira coisa que eu quero que você se lembre quando a gente fala que Ele está conosco. Abra comigo o último capítulo de Mateus, o último versículo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, o último versículo. O que Jesus diz? Eis que estou convosco. Só um dia ou outro, de vez em quando, no dia que eu quiser, na hora que der vontade, todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. O Senhor é aquele que anda com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor é aquele que caminha contigo nesse vale da sombra da morte, nos momentos difíceis, nos momentos de agrura, e Ele está contigo. Ele está com você, meu irmão. Só que aí, esse versículo ele me traz algo importante. Ele diz, verso 4 no final:
a tua vara e o teu cajado me consolam. Algumas traduções falam o teu bordão, né? O teu bordão. E é uma coisa, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes a gente esquece. O Senhor não é aquele que simplesmente vai sucumbir ou atender todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Ele nos ampara sim nas nossas necessidades. Ele nos dá direção sim naquelas coisas que Ele realmente sabe que para nós são importantes. Mas, assim como nós já lemos lá na Shemá, lá em Deuteronômio e em Números, cuidado, porque o nosso coração e os nossos olhos, os nossos desejos, eles podem nos fazer sair da rota. E aí naquela encruzilhada eu posso tomar um destino que não era previsto, não era aquilo que o Senhor tinha para mim. E aí eu vou orar, levanto a mão, faço propósito e tal. Mas não foi aquilo que o Senhor queria para a tua vida. E depois de muito quebrar a cara, o que acontece? Parece que a ficha cai. Ou então as coisas começam a dar errado. É aí que entra a vara do Senhor. Irmãos e irmãs, se nós não somos, me perdoe a expressão, varados pelo Senhor, quem há de nos fazer isso? Graças a Deus que o Senhor, Ele faz isso conosco. Apocalipse 3, lá a partir do verso 19, não precisa abrir não, mas diz que o Senhor, Ele repreende, o Senhor, Ele cuida, Ele aconselha, exorta aqueles e aquelas a quem Ele ama. Então, se de alguma maneira, meu irmão, minha irmã, a gente está sendo apertado pela mão do Senhor, e a gente sente, olha, a mão do Senhor está pesando sobre mim, porque eu preciso de conserto, glória a Deus, porque a vara dEle está comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Precisamos reconhecer. E olha, irmão, olha, minha irmã, é algo mais ou menos, abra comigo por favor, Lucas, no capítulo 15, no verso 17. Quando o Senhor, Ele ministra aos seus próximos ali aquela parábola, em determinado momento Ele diz que aquele menino que queimou a herança do pai, ele apacentava também, só que ele apacentava porcos. E aí o negócio estava tão estreito, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que chegou uma hora, o que o texto diz? Caiu em si. O texto não fala, mas a gente fica imaginando que aquele pai, claro, é uma parábola, deveria estar orando, enfim, é isso que pais e mães fazem por aqueles que estão próximos de nós. A gente nunca vai parar de orar pelos nossos filhos, por aqueles e aquelas que são mais próximos de nós, a gente nunca vai deixar de orar. Quantas vezes nós oramos? E não é fácil, irmãos, porque quem muda o coração do homem e da mulher? Somos nós? Jamais. Quem muda o coração das pessoas é o Senhor. E vai que em determinado momento parece que a ficha cai e aí aquela pessoa ela volta. Quando nós falamos de vara, nós estamos falando de correção de Deus. E olha, a correção de Deus é algo que nos dá segurança. Se o Senhor tem usado irmãos e irmãs, situações, circunstâncias na tua vida hoje para ti, de alguma maneira te tornar melhor, dê glórias a Deus, porque Ele te ama e Ele quer que você seja um cristão, uma cristã melhor. E olha, gente, às vezes é muito difícil ouvir cônjuge dizendo para você que aquilo que você fez de repente não era o melhor caminho.
Às vezes a gente fica muito tentado a acreditar que o outro lá de fora vai falar algo que é óbvio. Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim, porque eu sei que se eu disser que para você, você também vai dizer a mesma coisa. Quantas vezes você já ouviu do seu cônjuge dizer assim, porque você ouviu alguma coisa que ela já tinha dito, ou ele já tinha dito, e aí ela ou ele diz: eu não te falei? Ninguém já ouviu isso, né? Irmãos e irmãs, a melhor vara que o Senhor deu aos casados é o cônjuge, porque ele é capaz de dizer, porque ele te ama, ou ela te ama, é capaz de dizer a você exatamente aquilo que você vai precisar ouvir, e que o pessoal às vezes do Facebook só vai te dar curtida, viu? Você tem 3.000 amigos no Face, não sei quantos seguidores no Insta, todo mundo curtindo, é isso mesmo, vai pelo seu caminho, faz suas regras, tá. Na hora do vamos ver como é que é, quem está lá junto de você é quem literalmente recolhe o lixo na tua casa, te ajuda a lavar a louça, cozinha contigo, lava as tuas roupas, anda com você em todos os momentos. Irmãos, a gente precisa precisamos resgatar a ação de Deus no seio das nossas famílias. Em que sentido? Reconhecer que a nossa família é uma arma de Deus para nos corrigir, é uma ferramenta poderosíssima do Senhor para nos exortar, nos aconselhar e nos trazer ao rumo quando a gente precisa. Porque quando você estiver no vale da sombra da morte, nego, é ele que vai estar com você, é ela que vai estar com você. Quando a coisa estiver apertando, é a tua mulher que vai estar com você, é o teu marido que está contigo. Quando a coisa quando tudo der errado, é a tua família que vai caminhar contigo aonde você for. Então, dê graças a Deus porque ela está com você. É a mão do Senhor te cuidando, te acolhendo, te abraçando. Quando eu olho para esse vara e cajado, irmãos e irmãs, eu penso também nesse consolo, nesse conforto. E é muito interessante quando a palavra por baixo do texto, ela diz respeito a, e assim, é muito legal isso, é infundir alento. Quando o conforto, o consolo, o cajado do grande pastor está conosco, ele nos dá ânimo, mesmo ante aquelas situações aparentemente insolúveis. Abra comigo, por favor, irmãos e irmãs, 1 de Coríntios, do capítulo 1. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 4 e verso 8. Verso 4, Paulo, ele diz assim, então, me ajuda, Carol. Sempre dou graças. E ele diz que essa graça, verso 8, por favor. Essa graça, ela é de tal maneira que quando a gente estava a ponto de desesperar, isso Paulo mencionando, citando uma das suas viagens, a gente estava a ponto de desesperar da própria vida, o Senhor, ele nos alcançou e ele nos infundiu alento, nos infundiu ânimo. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente está naqueles dias, naquelas semanas que a gente pensa assim, vou quebrar, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar, isso aí já. E aí alguma coisa acontece absolutamente fora do teu radar, que você fica, mas. E nisso eu fico imaginando, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente vê as páginas da Bíblia,
lá num dos livros, né, dos reis de Israel, Senaqueribe à beira da cidade, dizendo que vai entrar, faz um discurso muito duro. E o que o rei vai ao profeta e diz: olha, a gente está como filho, temos filhos para nascer, mas a gente não tem força para dar luz, a cidade está sitiada, os caras vão entrar. Mas o texto diz, porque o profeta disse: olha, não se preocupe, ele não vai entrar nessa cidade, ele vai voltar, vai vir um rumor tal, e isso vai fazer com que ele volte. E foi o que aconteceu. Em outros momentos, irmãos e irmãs, eu fico imaginando quando, e isso foi pregado no domingo passado, vem Jesus lá Jesus com a multidão ao redor e aquela coisa toda, todo mundo muito alegre, né? Eu fico imaginando, todo mundo lá, e andando, e vem uma mãe enterrando o seu filho no cortejo. E aí todos cantando lá, e aí vem outro, opa, para tudo. Vamos lá. E o milagre acontece, vocês souberam disso, foi pregado domingo passado. A tristeza, ela se tornou em alegria, o pranto e a dor em exultação extrema. Eu fico imaginando, irmãos e irmãs, quando chega o cobrador de imposto, e aí perante Jesus: escuta, você não paga o imposto? Ou então diz para os seus discípulos, né, escuta, o seu mestre não paga imposto? O que Jesus diz? Olha, faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe, traz o peixe, dentro do peixe tem dois estáteres, um estáter, paga o imposto por mim e por ti. Aí eu fico imaginando, gente, mas Jesus tinha o seu tesoureiro, Judas, que andava com a bolsa devia estar sempre cheia, mas de uma maneira muito pedagógica. O que ele diz? Olha, eu não preciso muitas vezes usar o que eu tenho na mão, você precisa usar o que o Senhor é capaz de fazer por você, porque esse poder, ele existe, e como Paulo diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu me reconheço fraco, o Senhor, ele há de agir poderosamente nas nossas vidas, porque eu vou saber que não fui eu na força do meu braço, foi o Senhor. Eu fico imaginando quando estava Jesus dormindo no barco, os discípulos vendo tudo indo a pique, água entrando, o desespero batendo, e Jesus no barco, até que acordam: mestre, acorda, não cuida que pereçamos. E a gente imagina que o Senhor, né, ele levantou as mãos e eu fico imaginando, se fosse eu, talvez eu ia virar para o lado: quieta. Vai que numa dessas Jesus falou isso para Pedro, tipo, eu quero continuar dormindo, e aí a tempestade entendeu que era para ela e parou. Mas o que eu quero dizer, irmãos e irmãs, que com Cristo no barco, independente das circunstâncias, a tempestade há de amainar, as coisas hão de acalmar. O que a gente precisa é reconhecer que Ele está ali. Ou então, quando andando com Jesus, multidão, milhares de pessoas, vem lá um menininho, poucos pães, alguns peixinhos, apresenta para André. Aí eu fico imaginando, né, André devia ser um camarada com um senso de humor muito interessante, né? Daqueles bem irônico, bem sarcástico. Jesus, já então que você vai alimentar todo mundo, vem aqui, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, vamos lá então. Tipo, e aí? E Jesus talvez mais irônico, mais sarcástico, porque com um senso de humor interessantíssimo: então vamos dar graças. Se fosse eu, já estava desesperado, caçando: vem cá, vamos ver um cartão de crédito aqui com limite alto para ver o que a gente vai fazer.
Mas o milagre aconteceu. E sobejam, segundo o texto, 12 cestos. A gente fica imaginando, é um para cada apóstolo. Não. Talvez um para cada mês do ano. Por que não? Irmãos e irmãs, o que eu preciso entender é que Deus é aquele que traz soluções de lugares que eu sequer imagino. Por isso, o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me infundem alento, segurança, paz. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. As meninas vão nos ajudar. João 16, 33. E aqui eu termino. João 16, 33. O que Jesus nos ensina? Tenho-vos dito essas coisas, para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos e irmãs, nós temos esse exemplo. Ele venceu, e por isso eu vencerei, e você também vencerá. O Senhor é o teu pastor, de nada mais você precisa. Ele te faz repousar em verdes pastos, Ele te guia mansamente para as águas de descanso. É Ele quem te refrigera a alma, é Ele que te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos nós pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. A vara, o bordão, o cajado dele nos consolam. E Ele ainda há de nos preparar uma mesa na presença de todos os nossos adversários, há de nos honrar, ungindo nossa cabeça com óleo, fazendo com que o nosso cálice transborde. Porque eu sei, nós sabemos, irmãos, bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.